Bom dia, bom dia. Salve para geral. Rod Brito na área mais uma vez. Pessoal, vamos continuar a nossa parte de República Velha, tá? Eu tinha dito que a gente ia começar na 3.9. Vamos voltar lá para 3.5, tá? Voltar lá para a página 35 para a gente se organizar. Na nossa última aula, que foi lá no dia 8 de maio, né? Espero que tenha sido uma boa semana de prova para vocês, né? Essa semana que passou, a prova de história eu acho que estava tranquila, né? Bom, nessa última aula de 8 de maio, nós tínhamos chegado até o governo Epitácio Pessoa. Só voltar aqui para vocês se situarem. Nós estávamos falando sobre Rodrigues Alves, que faleceu em 1918 por gripe espanhola. Delfim Moreira assume interinamente. Nós fizemos a discussão sobre a questão da gripe espanhola, fizemos uma comparação com esse momento do coronavírus, né? Neste contexto que nós estamos vivendo, e tínhamos analisado a entrada de Epitácio Pessoa à frente da presidência. Né? Já tínhamos comentado sobre este governo Epitácio Pessoa entre 1919 e 1922, então esse slide a gente já tinha esgotado. Deixa eu só fazer um comentário adicional para você se situar, tá? É importante você entender o momento em que Epitácio Pessoa assume o governo. Ele assume ali em 1919, depois do presidente que havia sido eleito falecer por causa de gripe espanhola. Ele ainda assume no contexto da gripe espanhola, não é verdade? A gripe espanhola ali entre 1918 e 1920, então ele assume em 1919. E um outro ponto importante é a questão das consequências da Primeira Guerra Mundial. Não é verdade? Ele assume ali em 19, a guerra acaba em 18, então o mundo ele ainda estava muito instável, né? A Europa estava debilitada por causa da guerra, os Estados Unidos estavam no momento de retomada de crescimento, então era um momento, o café brasileiro havia perdido espaço, né? Dentro do contexto internacional por conta da guerra e a diminuição do consumo internacional. Então, assume em meio a todas essas questões. Bom, é importante ainda a gente lembrar o ano de 1922. E é para este momento histórico que nós estamos indo agora. Um comentário, tá? A década de 1920 marca um momento de grandes transformações. O que eu quero dizer com isso? O Brasil estava tendo um desenvolvimento urbano naquele momento. Ou seja, as grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, numa menor proporção, mas também, estavam passando por um grande desenvolvimento. Um desenvolvimento urbano, um desenvolvimento populacional. Então, assim, o perfil da sociedade estava se alterando. O meio urbano estava ganhando força. Essa discussão sobre essas transformações do meio urbano, dos costumes, da questão de infraestrutura e das questões comportamentais, né, por assim dizer, está aqui na sua página 35, na sua página 36. E eu gostaria de fazer uma reflexão com você sobre uma outra transformação importante. Qual transformação? Entenda, a partir da década de 20, de maneira bem profunda, as mulheres começaram a ganhar um protagonismo muito grande nessa sociedade em âmbito mundial. Não é verdade? A guerra, de maneira muito mais profunda, atingiu aos homens adultos, que foram para o fronte de batalha, que foram para o campo de batalha, e as mulheres, muito por conta da necessidade, durante a Primeira Guerra, acabaram assumindo postos de trabalho que até então eram tradicionalmente masculinos. Então, assim, essa inserção definitiva das mulheres no mercado de trabalho vai automaticamente ter um reflexo nos costumes e vai ter um reflexo na questão, na participação política das mulheres também.
Então, fica aqui neste momento uma indicação, uma pequena tarefa, tá? Para você complementar os seus estudos sobre esta discussão. Pesquise sobre o movimento das sufragetes, ok? Com G, de gato. Pesquise sobre o movimento das sufragetes. Vai te dar um panorama para entender esse movimento que buscava uma participação agora política das mulheres em âmbito mundial, ali na década de 20, tá? Então pesquise sobre o movimento das sufragetes para completar esse seu raciocínio. Tem um filme, eu até comentei para o nono B, que, se eu não me engano, chama-se As Sufragistas. Eu vou procurar o filme e vou compartilhar o link na Seneca Digital para você. Assistir o filme não vai ser obrigatório. Eu vou te dar a indicação, assim como eu te dou a indicação de várias mídias. Mas, assistindo o filme, você vai ter um panorama sobre esse contexto, tá? Então, desculpa. Então, fica aí a dica para vocês, tá? Eu vou compartilhar o link lá para você e aí você decide, né, se vai assistir ou não. Assistindo, entenda, você vai complementar raciocínio e estudo, tá? Então, essas duas indicações nesse momento dessa nossa problematização. Não, depois eu falo. Não, já vou falar logo. Tem uma série que está que tá ganhando repercussão, não sei se alguém já assistiu, que está ganhando grande repercussão aí no Netflix, e eu tenho assistido, está muito legal, que chama Peaky Blinders, que trata ali da Inglaterra a partir de 1919. Então, trata da Inglaterra logo após a Primeira Guerra Mundial. Tem algumas cenas um pouco mais violentas, já estou deixando claro para você, mas te dá um panorama daquela Europa pós Primeira Guerra, tá? Peaky Blinders. Você acha fácil. Bom, por que eu fiz toda essa discussão? Porque 1922 foi um ano importante no Brasil. E ele começa a ganhar importância logo em fevereiro. Na Semana de Arte Moderna, ali entre 13 e 17 de fevereiro de 1922, o movimento modernista, ou modernismo, ganha uma repercussão mundial, nacional, e é importante a gente refletir agora qual que era a proposta do movimento modernista. O que eu vou fazer agora é um resgate histórico, é uma análise histórica do movimento. A parte literária, a parte artística, você vai bem provavelmente analisar com seus professores de literatura, de artes. Não é a minha intenção. A minha intenção é fazer um resgate histórico. Bom, se você para analisar, eu vou diminuir um pouquinho a velocidade, que eu estou achando que está ficando um pouquinho mais rápido. Apesar de eu estar gravando e jogar o link depois, mas eu vou diminuir um pouquinho o tom, tá? Se você parar para analisar, as expressões artísticas do Brasil, ou no Brasil, elas, via de regra, durante muito tempo, foram uma cópia dos movimentos artísticos internacionais, europeus, por exemplo. O romantismo teve uma grande influência do Brasil do século XIX, início do século XX. A Belle Époque, a Bela Época, tem até um quadro aqui na sua página 36, explicando o que é Belle Époque, tá? Ok para todos aqui? Tem um quadrinho aqui na coluna da direita explicando o que é Belle Époque. A Bela Época, esse movimento cultural ali europeu. Aula. Caraca, mas já posso nem mais certo.
Professor, eu acho que o seu microfone está no mudo. Tá mesmo, não tô escutando nada. Volta à discussão. Obrigado. Então, só o que eu estava dizendo é que, a partir desse movimento modernista, ali de 1922, os artistas da literatura, da poesia, das artes plásticas, da pintura, da escultura no Brasil, começam a buscar uma arte que deixe de ser cópia de uma arte estrangeira e passe a representar, de fato, a nossa brasilidade, o nosso brasileirismo. Este é o ponto central do movimento modernista. Lê comigo, por favor. Vamos junto comigo, tá? Página 37, segundo parágrafo, coluna da esquerda. Acompanhe a leitura. As cidades e a sociedade brasileira vinham sofrendo grandes transformações, mudanças essas que atingiram o campo artístico brasileiro de maneira muito expressiva. Fato que pode ser constatado pela eclosão do movimento artístico denominado modernismo. Esse movimento cultural passou a retratar de forma crítica a realidade. Eu acho que é só o seu que está sem som mesmo, tá, Gustavo? Pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Dá o joia aí. Não, é daquela hora lá, professor. Ah, Que ela tá. falou. Então já retornou, né, Gustavo? Então, modernismo. Esse movimento cultural passou a retratar de forma crítica a realidade do povo brasileiro, desvalorizando as influências estrangeiras. Marque esse trecho para mim, tá? Marque esse trecho para mim. Esse movimento cultural passou a retratar de forma crítica a realidade do povo brasileiro, desvalorizando as influências estrangeiras. Marque para mim, por favor. Continuamos. Os problemas sociais foram temas de romances, de pinturas, de esculturas e de músicas. A arte brasileira adquiria características próprias, decretando sua independência e atraindo o gosto popular. Buscava identidade e liberdade de expressão. Os diversos artistas propunham-se a repensar a cultura, a resgatar as tradições, os costumes, os valores étnicos. Era uma explosão de ideias inovadoras. Para esse parágrafo todo, não vou fazer você gastar marca-texto nele todo, mas coloca para mim um asterisco no início, um asterisco no final, para mim, por favor. Asterisco no início, asterisco no final. E escrevam na lateral. Importante. Tá? Importante. Porque esse parágrafo faz bem um resumo de todo o contexto histórico e dos princípios básicos do modernismo. Então, façam para mim essa marcação no meio do parágrafo que eu pedi, asterisco no início e no final, importante. Então, qual que era a ideia? Né? Retomando aqui o nosso slide. Qual que era a ideia do movimento? Criar concepções tipicamente nacionais, não meramente copiar os padrões europeus. Produzir uma arte brasileira. Tanto é que dentro do movimento modernista surge uma vertente que nós chamamos de movimento antropofágico. Antropofágico vem de se alimentar com carne humana. Antropofagia. Antropo-homem, fagos, se alimentar, comer. Mas entenda, não significa que dentro do movimento pessoas comeram carne humana. Não, não é canibalismo. Qual que era a ideia do movimento antropofágico? Pegar as influências externas, pegar as influências artísticas vindas de fora, digerir essas influências, ok? Digerir, absorver essas influências e aí sim produzir uma arte com as características nacionais. E aí sim produzir uma arte verdadeiramente brasileira. Esse era o princípio básico. Anita Malfatti, Lassar Segal, Di Cavalcante, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e outros
artistas do movimento, aqui na página 39, você tem a imagem, na questão 3, você tem a imagem dos principais modernistas, se você observar. Olha lá, Brecheret, Di Cavalcanti, Menotti Del Pitta, Oswald de Andrade, Hélio Siniger, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade. Então, são nomes importantes do movimento modernista brasileiro. Então, qual que era a ideia fundamental? É produzir uma arte que expressasse a nossa brasilidade. Uma arte engajada. Presta atenção nisso. Uma arte politicamente engajada, que mostrasse principalmente as mazelas sociais, as transformações que o Brasil estava passando, o surgimento das vias, por exemplo, o surgimento das vias asfaltadas, que começaram a se popularizar, dos postes de iluminação e da fiação elétrica, das ferrovias, dos trens a vapor. Essas mudanças do perfil natural que representavam essas transformações pelas quais o Brasil estava passando no momento. Volto a falar, principalmente os grandes centros, tá? Todo esse discurso, ele primeiro estava restrito ao mundo das artes. Só que entenda, essas transformações artísticas acabaram influenciando outros campos. Social, político, e isso é importante. Começa a se gerar uma pulga atrás da orelha. Começa a se gerar uma reflexão. Se as artes estão mudando, por que a política também não pode mudar? E por que surge essa crítica? Por que surge essa problemática? Porque raciocina comigo. As cidades estavam crescendo. A sociedade urbana estava se desenvolvendo. O operariado, os trabalhadores, as classes médias urbanas estavam se desenvolvendo. E aí eu vou ter uma contradição. Qual a contradição que eu vou ter nesse momento? As cidades estavam crescendo, a sociedade urbana estava se desenvolvendo, mas quem é que continuava ditando as regras? Não era a elite rural? Não é verdade? Não era a elite latifundiária? Política do café com leite? Não eram mineiros e paulistas que continuavam ditando as regras políticas no Brasil? Pois então, começa essa contradição também a ser observada dentro desse contexto. Então, a política começa também a evidenciar essas contradições. E, logicamente, esse modelo de dominação latifundiário, rural, vai começar a ser criticado de maneira mais profunda. Não é verdade? Vamos comigo lá para a página 38? 2 últimos parágrafos, página 38, tá? Assim, o modernismo como movimento artístico tinha como característica a incorporação dos temas do cotidiano. Outra característica é a deformação das figuras para ampliar a expressividade. Por meio da arte moderna, o universo social brasileiro foi amplamente explorado. Asterisco no início e no final. Escrevam na lateral para mim, por favor. Características. Ok? Penúltimo parágrafo, página 38. Asterisco no início e no final. Escrevam para mim, por favor. Características. Características de quê? Do modernismo. Beleza? Fechou? Último parágrafo. Os participantes da Semana de Arte Moderna, ao denunciarem a grave situação que era imposta à população brasileira, foram criticados e vaiados. O próprio padrão estético imposto pelos modernistas, a sua arte gerou debates entre os setores mais tradicionais do cenário artístico e a camada mais engajada e inovadora, que via no movimento um frescor reflexivo para a parte brasileira como um todo. Para a arte brasileira como um todo. Para esse último parágrafo, podem marcar tudo para mim, por favor. Marquem todo esse último parágrafo da 38 e escrevam para mim, por favor. Contradições internas.
para o último parágrafo da 38. Podem marcar todo ele, por favor, e escrevam contradições internas. Então, eu vou ter uma contradição que vai se mostrar muito evidente entre os setores conservadores e os setores mais modernos, tanto da sociedade quanto do meio artístico. Ok? As marcações ficaram tranquilas? Asterisco no início e no final do penúltimo parágrafo, características. Marcação do último parágrafo como um todo, contradições internas. Seguindo a nossa análise e continuando a manter a apostila atualizada, já façam as questões 1, 2 e 3 da página 38 e 39. Tá? Na hora de terminar a aula, ou mais tarde, já façam as questões 1, 2 e 3 da página 39, lembrando que eu estou pedindo as questões à medida que nós estamos avançando, e quem tem a apostila completa como um todo, já tem todas as outras questões para trás respondidas, tá? Bom, deixa eu avançar. Eu disse para vocês, alguns minutos atrás, que o ano de 1922 foi um ano muito marcante. E eu vou fazer para vocês a mesma dica, ou vou dar o mesmo conselho que eu dei para o nono B no horário anterior. Se você tem costume de fazer anotações, se você tem costume de fazer mapa mental, nesse momento da história da República Velha, pega uma folha e a parte, ou mesmo dentro do seu caderno, depois que eu terminar as discussões, tá? Não precisa ser agora, não. Pega o ano de 1922, coloque ele no meio e vai puxando as setas com os vários desdobramentos desse ano. O que eu quero dizer com isso? Primeiro acontecimento relevante de 1922, a Semana de Arte Moderna. Segundo acontecimento relevante, a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Então, o PCB vai ser fundado no Brasil em 1922. O Partido Comunista Brasileiro, fundado ali em Niterói, no Rio de Janeiro, ele vai refletir o momento político pós-Primeira Guerra que o mundo estava passando. O que eu quero dizer com isso? Após a Primeira Guerra, os partidos comunistas europeus e fora da Europa começaram a se organizar. A Revolução Russa de 1917 havia implantado na Rússia o modelo marxista, o modelo socialista de Karl Marx e de Engels. Então, a União Soviética, que surge ali em 17, começa a ser o grande exemplo a ser seguido pelos movimentos operários, pelos movimentos trabalhistas, pelos movimentos de esquerda naquele período histórico. Então, assim como na Europa, diversos partidos comunistas surgiram, assim como na América, diversos partidos comunistas surgiram, no Brasil, em 1922, é fundado o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Agora, um detalhe importante. A fundação do PCB no Brasil, a fundação do Partido Comunista Brasileiro, vai gerar uma mudança, uma transição. O que eu quero dizer com isso? Até então, e nós já discutimos isso na outra semana, tá? Vou só relembrar. Até então, os movimentos operários no Brasil, os movimentos de greve no Brasil, os movimentos sindicais, eram organizados pelo anarcossindicalismo. Nós fizemos essa discussão. A partir deste momento, que o Partido Comunista Brasileiro é fundado, o operariado vai meio que migrar ideologicamente. O marxismo vai ganhar espaço, vai ganhar força no cenário trabalhista, operariado do proletariado brasileiro, e as ações do Partido Comunista Brasileiro vão ganhar mais visibilidade e o anarcossindicalismo vai perdendo força. Tá? Então, a partir de 1922, o movimento operário, de maneira maciça,
vai migrando para o comunismo do Partido Comunista Brasileiro. Essa é uma observação importante. Outra observação. O histórico do Partido Comunista Brasileiro é um histórico de idas e vindas. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ficar aula toda, tava travando toda hora. Rindo. A aula ainda está sendo gravada. Microfone, tio. Obrigado. Deixa eu só terminar essa problemática aqui, que aí eu vou para a parte de encerramento. Que aí eu já estou igualando vocês com o nono B também. Então, só para a gente fechar a discussão desse slide. O que eu estava dizendo é que a história do Partido Comunista Brasileiro, neste contexto, né, foi uma história de idas e vindas. Então, ora o PCB estava na legalidade, ora o PCB estava na ilegalidade. Ora o PCB volta para a legalidade, ora o PCB volta para a ilegalidade. Então, nós vamos avançar a nossa análise em história do Brasil, né? Logicamente, e aí, à medida que a gente for avançando, a gente vai analisando o contexto histórico e entendendo isso. Vamos retomar. O ano é 1922. Semana de Arte Moderna, surgimento do Partido Comunista Brasileiro. Vamos para o terceiro evento. Qual o terceiro evento? Em 1922, eu vou ter a segunda crise da política café com leite. Ok? Vamos relembrar a primeira? Só por desencargo de consciência? A primeira crise foi justamente aquele momento em que Minas e São Paulo não chegam num acordo em quem apoiar para presidente da República. Lembram disso? Essa falta de acordo gerou a campanha entre Hermes da Fonseca e Rui Barbosa, disputando o poder. Vitória do Hermes da Fonseca lá em 1910, nós já discutimos isso. Nesse momento, Minas e São Paulo também não chegam num acordo? Não, não foi isso. Eles tinham um candidato. Quem era o candidato da política café com leite? Arthur Bernardes. Só que nesse momento, em 1922, outros estados não concordam. Outras oligarquias se cansam de apenas São Paulo e Minas Gerais escolherem os rumos da política nacional. O que eu quero dizer com isso? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco vão se unir para apresentar um candidato próprio. Então eu vou ter, mais uma vez, depois de 12 anos, uma disputa presidencial realmente disputada. De um lado, Arthur Bernardes, candidato do PRP e do PRM, de Minas e São Paulo. Do outro lado, eu vou ter Nilo Peçanha, carioca Nilo Peçanha, que disputou a presidência apoiado por esses 4 estados. Olha como é que a política do café com leite era tão bem organizada. Nilo Peçanha era apoiado por 4 estados, Arthur Bernardes por Minas e São Paulo, e quem é que vence as eleições? Arthur Bernardes. Arthur Bernardes é eleito como presidente da República do Brasil nesse momento, mostrando a força de mineiros e paulistas mais uma vez. Então, a segunda crise da política café com leite. Espero que você não esteja perdido ou perdida, tá? Neste momento, Arthur Bernardes foi eleito para substituir quem? Para substituir Epitácio Pessoa, que completa o mandato de Rodrigues Alves, que havia sido eleito em 1918 e havia morrido de gripe espanhola. Ok? Então, agora, Arthur Bernardes vence as eleições presidenciais. Bom, vou passar aqui só para te mostrar, tá?
Então, entre 1922 e 1926, Arthur Bernardes é eleito presidente da República do Brasil com apoio de Minas e de São Paulo. Então, 1922, modernismo, surgimento do PCB, segunda crise da política café com leite, eleição de Arthur Bernardes, vai faltar um elemento. Qual elemento? O movimento do tenentismo. O movimento tenentista, que surge nesse momento, tá? Como resultado de todas essas discussões políticas, sociais, culturais. O movimento tenentista, ele vai surgir como uma reação política ao domínio das oligarquias. Eu vou tirar a apresentação para olhar aqui para vocês, pelo menos para os quadradinhos de vocês. Entenda o seguinte, deixa eu fazer meu print aqui logo para eu não ter preocupação se acabar o tempo. Entenda o seguinte, nesse momento, dentro do Exército brasileiro, eu vou ter uma espécie de racha, de divisão. Ou seja, eu vou ter um grupo dos grandes oficiais, coronéis, generais, marechais. Este grupo, um grupo mais antigo dentro do Exército Brasileiro, que apoiava o governo das oligarquias. Beleza? Então eu vou ter uma oficialidade mais antiga dentro do Exército que apoia o modelo dominado por mineiros e paulistas. Mas dentro do Exército, eu vou ter também uma jovem oficialidade. Sargentos, capitães, tenentes. Por isso o nome do movimento, o movimento tenentista. Essa jovem oficialidade, boa parte deles eram filhos da classe média urbana. Ou seja, eram filhos de operários, filhos de costureiras, pessoas que vieram das classes médias e que sabiam das necessidades dessas classes médias urbanas. Essa jovem oficialidade, tenentes, capitães, sargentos, essa jovem oficialidade olhava para o modelo político dominado pelas elites oligárquicas, olhava para o modelo político dominado pelas oligarquias rurais e apontava que este era o grande problema do Brasil. Entendeu? Para essa jovem oficialidade, o grande problema do Brasil é a sua estrutura política. Então é necessário gerar mudanças dentro da estrutura política do Brasil. Agora, cuidado. Nessa nossa primeira fala sobre o movimento tenentista. Esses tenentes, esses jovens oficiais, eles entendiam que precisava-se alterar o modelo de domínio das oligarquias rurais. Mas isso não significa que eles queriam a participação do povo nas decisões políticas. Porque eles sabiam que o povo era mal instruído, o povo era mal educado, porque a educação pública no Brasil era muito ruim. Olha aonde que eu estou discutindo. Eu estou discutindo em 1922. Então, eles entendiam que era necessário uma mudança na estrutura educacional do país também, para que essa população pudesse se instruir. Enquanto isso não acontecia, quem é que tinha capacidade de conduzir essas mudanças? Eles mesmos, os tenentes. Eles mesmos, essa jovem oficialidade. Porque o ideal positivista, ele ainda estava muito forte. Então, eles se julgavam ser o grupo mais capaz. Eles se julgavam ser o grupo mais capacitado para fazer essas mudanças, para conduzir essas mudanças no cenário político nacional. Beleza? Então, o que é que eu quero que você entenda nessa primeira discussão sobre tenentismo? É que eu vou ter dentro do Exército, dentro dessa ala militar, uma divisão ideológica. De um lado, um grupo tradicional que apoiava o modelo político do Brasil que estava em vigor desde 1894, das oligarquias,
E do outro lado, a partir desse momento, um grupo de jovens oficiais que queriam mudanças políticas, e é a partir dessas mudanças políticas que o movimento tenentista surge. E aí eu vou ter a revolta do Forte de Copacabana, que aí essas problemáticas estão aqui nas páginas 40, 41, 42. E aí vai ficar para você, tá? Eu gostaria muito se para a próxima aula você já tivesse lido as páginas 39, 40, 41, 42. Porque aí você vem para a aula, para a nossa discussão, já entendendo, né? Ou já tendo pelo menos um panorama na cabeça do que eu vou discutir. Sobre o movimento do Forte de Copacabana, em 22, a Revolução Paulista de 24 e a Coluna Prestes de 24 a 27. Tá? Então, se você puder adiantar para mim, além das questões 1, 2 e 3 da página 38 e 39, leia o contexto, a crise do café e o movimento tenentista nas páginas 39, 40, 41 e 42. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá de boa? Podemos fechar? Tá tranquilo para Lara, para Yara também, para Gabi também, o Pedro também, para o Gustavo, para a Vitória, para o Luiz, O quê? para a Andy, tranquilo para o Pedro, para a Melissa, para a Ludmila. Beleza, então, pessoal? Então, um abraço para vocês. Já tem aí as atividades para hoje, tá? Se puder, vou colocar o link lá, assista o filme que eu vou colocar lá também. Beleza? Um salve para geral, tudo de bom. Bom ver vocês mais uma vez. Fui. Fechou?